Boa noite, sejam bem-vindos à mesa de debate da Brasil Paralelo. Uma vez, dizem que Churchill afirmou que a democracia é a pior forma de governo que existe, com exceção de todas as outras. Talvez mais importante que se isso é verdade ou não, é o fato dessa frase ter viralizado. Para trazer um assunto polêmico hoje aqui, a gente vai falar de democracia, uma palavra que habita o senso comum, mas talvez nem todos saibam exatamente o que significa. Para conversar conosco estão aqui parceiros da Brasil Paralelo, professor Marcos Boeira, que é professor de Lógica Jurídica e Filosofia de Direito na URGS e também tem curso aqui conosco na Brasil Paralelo, Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, e Christian Lynch, professor de Pensamento e Teoria Política Brasileira. Teoria e Pensamento Político Brasileiro. De onde? De onde que você é, professor? Pois é. Aqui da Brasil Paralelo eu sei que você tem curso. Pois é. Eu sou do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, né, do Programa de Ciência Política e na Fundação Caso de Rui Barbosa também. Maravilha. Inclusive tem uma entrevista aqui dentro da plataforma da Brasil Paralelo que o Christian Lynch conta sobre Rui Barbosa. É isso, foi uma delícia que eles foram lá em casa. Deitei o verbo sobre Rui Barbosa. E era o tempo também da Lava Jato, então tinha tudo a ver, porque Rui que inventou aquele negócio todo. Né? Teve o negócio do Mairink, aquela casinha que ele recebeu. Ah, isso é coisa da oposição. Você é hermista? Favorável teve ao sim. governo Hermes da Fonseca? Hermista. Para falar de democracia, para a gente não fugir da bomba, eu queria começar perguntando para vocês, começar contigo, Marcos. Por que todo mundo, ou quase todo mundo que a gente conversa por aí, tem essa boa fé na democracia? Acredita que a democracia é a melhor forma de governo, mesmo que a pessoa não seja da área? Bom, existem muitas respostas para essa pergunta, dada a elasticidade semântica do conceito de democracia. A palavra democracia é uma palavra equívoca, o que significa dizer que ela tem uma pluralidade de significados. Tá? Normalmente nós associamos à democracia coisas, imagens e expectativas de vida que transcendem o conceito político de democracia. Normalmente nós imaginamos um estado ideal futuro, uma situação futura, dentro da qual nós possamos conviver de uma maneira harmônica, né, sem conflitos, num estado assim quase catártico, né, de envolvimento humano, dentro do qual as instituições humanas elas desempenham, digamos, uma tarefa absolutamente primordial para que isso aconteça. E a democracia normalmente é vista sob dois prismas, né, nesse horizonte. Primeiro, porque a democracia é vista como a melhor maneira de conectar o presente a este futuro. E segundo, a democracia é vista como aquele tipo de sistema político que faz a mediação entre a liberdade e a igualdade. Então, o modo como a liberdade e a igualdade se articulam depende de um aparato institucional capaz de, digamos, dar vazão a isso. Normalmente, são essas as expectativas que aparecem no horizonte das pessoas, e até no senso comum em geral, quando a palavra democracia é invocada. Mas claro que o pano de fundo, o background do conceito político de democracia traz outras exigências, né, muito mais rigorosas do que essa, e que permitem uma espécie de definição científica da palavra democracia. Dentro das áreas da ciência política, da politologia em geral, das ciências que estudam a política, a palavra democracia traz uma série de exigências conceituais e metodológicas. Então, acho que para começo de conversa, mais ou menos, eu iria por essa linha. Refaça a pergunta. Por que você acha que as pessoas depositam tanta boa fé na democracia? É o principal, é o mais bem-quisto das formas de governo da opinião pública? Bom, essa pergunta tem uma resposta que me parece muito simples, porque desde que elas nascem, elas ouvem dizer que a democracia é uma coisa boa, sem necessariamente ter uma noção exata do que ela seja. Por isso que elas acham que isso é bom. Né? Não que ela não seja boa, eu declaro que ela é muito boa, mas a questão é que elas acreditam que é a melhor forma de governo porque é a forma através da qual elas acreditam que tem participação na tomada de decisões. Eu acho que é por isso que eles acham que é uma coisa boa, porque eles ficam imaginando que o contrário da democracia é um governo capturado pelas elites, ou capturado por uma aristocracia, ou, para quem não gosta da aristocracia, por uma oligarquia.
né? Ou por um ditador, uma figura autoritária, né? De um absolutista, ou bonapartista também, né? Mas aí a gente começa a entrar no terreno minado, porque você tem formas não liberais de democracia também, enfim, que é essa coisa do bonapartismo. Mas acho que as pessoas acham isso. É importante frisar o seguinte, a democracia se tornou o único regime legítimo em quase todos os quadrantes do mundo. O único governo aceitável, legítimo, do ponto de vista da opinião pública, de modo geral, é o governo democrático. É impressionante como isso não era assim até umas décadas atrás, isso se tornou assim. E se tornou de uma maneira tal que, por exemplo, Saddam Hussein dizia que era um presidente democrático, Muammar Gaddafi dizia que era um presidente democrático, Chávez dizia que era um presidente democrático, tá? Mas assim, todos os governos são obrigados a se apresentar como democráticos. Isso mostra um êxito extraordinário da democracia como forma de legitimação adequada do governo, de qualquer tipo de forma de governo, né? A questão é que, se a democracia, ao mesmo tempo, é o regime de governo, é a única forma de governo legítima, todos os espectros políticos, ainda que não sejam democráticos do nosso ponto de vista, também passam a ter uma democracia. Todos os espectros ideológicos do quadrante político passam a ter uma democracia que é sua. Tá? Então você tem uma democracia... você tem uma democracia que é reivindicada por um campo reacionário, no sentido técnico da palavra. Tá? Você tem uma democracia no campo liberal, você tem uma democracia que é reivindicada no campo conservador, você tem uma democracia que é reivindicada no campo socialista, quer dizer, depende E dentro de cada um desses quatro também se multiplicam, às vezes, dependendo das tendências. Então, a democracia se tornou aquilo que alguns chamam de um conceito essencial, básico da política. E aí eu volto, na verdade, para devolver a bola para algo que o professor Marcos Boeira já disse, que é o fato de que ela se tornou um conceito com uma carga semântica tão complexa que quando alguém fala em democracia, você não sabe exatamente do que você está falando. E isso ajuda, inclusive, a todo mundo gostar da democracia, já que cada um pode ter a sua. Né? Hélio, o que tu acha? Tu acha que faz sentido as pessoas acharem que a democracia é o governo delas? Pois é, acho que o que os nossos queridos amigos Marcos e Christian falaram é perfeito. A semântica. Qual o significado de democracia? É isso que a gente tem que entender primeiro, porque é fluido, porque cada um acredita no seu. Então tem gente que acredita que são instituições fortes, ou são as liberdades individuais, ou a igualdade perante a lei, o Estado de Direito. Existe toda uma interpretação sobre o que pode ser democracia. Agora, cada um tem o seu, mas historicamente a democracia tem o tal é o regime do povo com voto da maioria, que no cenário atual se tornou de uma minoria, porque são os 700 caras lá em Brasília, togados ou não, que decidem sobre as vidas de todo mundo. Então são esses pequenos caras que definem. Pelo menos lá na Grécia Antiga era quase todo mundo que podia votar, então era um percentual muito grande da população, excetuando-se mulheres, escravos, etc. Muito mais do que 700 em 210 milhões. Sem dúvida era. Então, se é o voto da maioria, mas que se transforma na prática em 700 caras mandando, a gente pergunta, o que pode dar errado nisso? Né? Tanto poder na mão de poucas pessoas. E eu acho que é por isso que os patronos dos Estados Unidos, os pais fundadores, abominavam o conceito de democracia. Abominavam, porque sabiam que era. Eles falavam, acho que o Franklin originalmente falava que democracia são dois lobos e uma ovelha decidindo sobre o que jantar. Então, está fácil de decidir qual será o jantar. Então, eles odiavam, não tem a palavra democracia na Constituição Americana, odiavam. Porém, aqueles fazendeiros, profissionais liberais daquela época, geniais, que fizeram aquela Constituição maravilhosa, eles não sabiam bem como resolver coisas de assuntos condominiais. A verdade é essa. Eles viam um modelo de democracia em outros lugares, de parlamentos e coisas. Então, a gente quer proteger vida, liberdade e propriedade. Mas e esses outros assuntos que a gente não sabe bem como fazer? Aí, tá bom, então vai para o voto. E aí deram com os burros na água, porque ao longo do tempo, a interpretação é feita por quem? Por um desses 700 caras lá.
entendeu? Que são a Suprema Corte, os togados. Eles que interpretam. Então, foi o escopo que era para ser limitado por aquela Constituição genial, a tal desse sistema acabou escapulindo a defesa ao longo do tempo de vida da liberdade de propriedade. Então, para concluir, eu, como liberal, e os conservadores de linha britânica, defendem vida, liberdade, propriedade. Em sociedade é isso. Claro que o conservadorismo defende muitas outras coisas além disso. Mas em sociedade, regras, a gente está falando de regras da sociedade, que é a democracia. Defendemos isso. Mas se você considera a democracia um conceito onde a maioria decide, ela invariavelmente vai se confrontar a esse tripé. Então, vai dar tudo de errado. Eu tenho certeza que não faz nem 10 minutos que a gente começou o programa e já é possível que parte das pessoas que estão assistindo estejam falando assim, elitistas, totalitários, autoritários. A democracia também ganhou essa coisa de ser um bem em si mesmo, né? A democracia é virtude. E gera essa pré-ideia, né, quando a gente está falando dela. Como é que vocês interpretam isso de ter que se explicar por estar falando mal da democracia? Entra um pouco naquilo que o Christian falou antes, sobre as galerias ideológicas, né, que encampam o conceito de democracia e conferem a sua visão sobre a democracia, o que, digamos assim, o que definiria um político ideal. Tá? Só que nisso reside duas grandes dificuldades. A primeira dificuldade é como você vai articular isso institucionalmente. Quais são as instituições com as quais você vai lidar para que esta sua concepção de democracia possa vingar. E segundo, que mesmo nessa, digamos assim, miríade de ideologias políticas que tentam encampar, cada qual, um conceito próprio de democracia, existem pelo menos 3 modelos de democracia que de alguma forma estão mais próximos de uma matriz ideológica, mais próximos de outra ou mais ou menos no meio. Tá? Eu diria, são 3 concepções de democracia que são rivais. Tá? Uma é uma concepção formal de democracia. A democracia é vista pelo conjunto de procedimentos que permitem com que a maioria possa, pelo voto, vencer a minoria, a despeito de certas, digamos assim, restrições, né? São os direitos individuais, que o Hélio falou, vida, liberdade e propriedade, que são o tripé básico, digamos assim, dentro do qual as demais liberdades públicas e privadas estão assentadas. Então, sobre essas liberdades, a maioria não poderia, digamos assim, emplacar, né, medidas ou políticas, policies, né? Então, essa visão é uma visão formal da democracia. E ela foi muito apoiada no século anterior por um cientista político chamado Joseph Schumpeter. Né? O Schumpeter foi o grande defensor desse modelo de democracia. Né? Outros também defenderam. O próprio Kelsen, que é um autor da filosofia do direito, tem escrito sobre a democracia tomada nessa acepção formal, né? A democracia procedimental. Há um segundo modelo de democracia, que é um modelo plebiscitário, que é o modelo russoniano. Então, o que é a democracia? A democracia é a expressão ideal, né, da vontade geral. Agora, quem é que expressa a vontade geral? O que é a vontade geral? Bom, aí é que está o grande problema. Né? E aí, claro, você veicula essa concepção plebiscitária a uma noção de massa. Né? São os movimentos de massa que definem, né, independentemente dos padrões, dos direitos e das liberdades, mas é a massa que define exatamente o que deve ser e o que não deve ser. Essa concepção plebiscitária, ela invariavelmente acaba nos regimes totalitários. Aliás, ela é mais, às vezes, base para os regimes totalitários. Os regimes totalitários se apoiam nessa noção de democracia e, inclusive, vários deles, nas suas constituições correspondentes, utilizam o termo democracia. Foi o caso, por exemplo, em 1936, a Constituição da União Soviética falava em democracia. A Constituição da China fala em democracia. Tá? Então, são matrizes que partem dessa segunda concepção. E há uma terceira, que é a que eu chamaria de concepção deliberativa de democracia. O que é a concepção deliberativa? É aquela que procura preservar os direitos individuais, os direitos fundamentais, como um todo, vamos dizer assim, a igualdade perante a lei, a propriedade, a liberdade econômica, etc. Né? Mas utiliza a regra de ouro da maioria dentro de instituições
desenhadas não pela própria democracia, mas pelo Estado de Direito, que procuram oferecer para a democracia certas balizas. Então é mais ou menos assim, a maioria não pode ir, né? Pode ir até aqui, mas daqui para lá, não. O que eu tenho visto hoje é uma espécie de rivalidade entre essas duas últimas concepções de democracia. Aqueles que preservam uma concepção deliberativa, tentando manter o Estado de Direito e as instituições como o mecanismo formal que estabelece impedimentos para os movimentos de massa, e uma outra concepção que tenta ver na democracia o termo autorreferencial, né, que confere a essa massa uma legitimidade para fazer qualquer coisa, sem nenhum limite. Então, eu acho que essas três concepções, elas exprimem bem as noções contemporâneas e modernas sobre o que é a democracia. Tá? E aí o Hélio, muito rapidamente, o Hélio trouxe uma coisa que me parece absolutamente fundamental, né? Que é pensar o modelo dos Founding Fathers. Né? No modelo dos Founding Fathers, o tipo ideal, ali, vou usar um vocábulo do Weber, né? O tipo ideal predominante não é a democracia, é a república. Isso é o Madison. Né? Quer dizer, é a res pública, é o conceito clássico de república, o conceito romano, a ideia de uma coisa pública. Né? O Madison diferencia a república de democracia. Exatamente, exatamente. Acho importante explicar isso. Que diferença seria essa? É uma diferença, na verdade, de que a democracia é pensada ali no federalista, né, que já foi levantado pelo Hélio também, a democracia é pensada como um regime de autogoverno do povo. Ela dispensa o governo representativo. E a definição que o Madison faz de república é de governo representativo. É claro que aí a gente pode entrar fica um pouco confuso, porque afinal a Inglaterra era uma monarquia representativa, então como é que aquela república não tem o monopólio do governo representativo? Né? Mas enfim, essa é a ideia, que é justamente para tentar diferenciar uma coisa da outra, para evitar essa confusão. Eu às vezes me sinto num mato sem cachorro nesse negócio, porque me parece que, tudo bem essas diferenças de modelo, mas há possibilidade de a votação não conflitar com esses valores de base que o Hélio colocou. O que tu acha, Hélio? Tem como uma hora ou outra isso não dar conflito? Não, eu acredito que não, e é um assunto profundo em termos filosóficos. Por quê? Porque numa sociedade que respeita, Lucas, vida, liberdade e propriedade, cada pessoa, cada agente individual, ele decide com a sua ação. E se tem uma transação financeira, você decide com o seu bolso. Num sistema ou democrático, ou mesmo de república, são outras pessoas decidindo por você. Você não pode tirar o mandato nem do cara da república, tá certo? Você está trancado, você aperta um botão a cada 4 anos. Aí você bota lá um cara que vai te levar para um lugar que você gostaria, vai todo mundo num ônibus, tá certo? E aquele ônibus vai para um lugar médio de todo mundo. Ninguém tem a liberdade de ir para onde quer ir. Então é um mandato trancado. Você não pode revogar, você não pode decidir nada. Tudo que você delega para esse sistema, seja o democrático de massas ou o republicano, você perdeu a sua decisão. Você não é mais como se você fosse um restaurante. Você pode decidir esse restaurante ou aquele restaurante. Você delega para uns caras mandarem na sua vida. Então, quando o Churchill fala a democracia é o menos pior sistema de todos, tudo bem, mas o liberal vai dizer, então, peraí, toda vez que você tira poder desta democracia, desse pessoal ou representado ou dessa massa, para usar a tipologia weberiana que o Marcos colocou, você está melhorando a possibilidade de defender vida, liberdade e propriedade. Foi o que os pais fundadores quiseram fazer na Constituição. Fala o seguinte, peraí, não pode, como o Marcos falou, violar de jeito nenhum esse troço. Como a gente tem assunto, sei lá, como é que quem faz a rua, como é que faz a defesa nacional, a gente não sabe fazer isso, tem que ter um troço meio condominial. E aí, no condomínio não tem jeito, você tem que ir para um troço meio voto da maioria, mas só porque eles não tinham a cabeça. Hoje a gente vive numa era em que os problemas que eles viviam não tinham solução, mas hoje, qual é o problema da tecnologia?
Entendeu? Você vai fazer a rua, hoje tem o sem parar, lá o troço lá que você bota, você poderia estar pagando a cada vez que passa. Na época deles não tinha. Não tem por que ter um cara em Brasília que vai decidir como é que é a rua feita, ou na prefeitura local. Então, toda vez que você delega para esse próximo nível de gente que você não sabe o que vai fazer, não pode retirar um mandato, ou é a turba, né? A gente estava brincando da oclocracia aqui, que é o regime da turba, o regime das multidões, antes, né? Na hora que a gente estava começando a beber esse whisky. Burp. Então, nesses dois sistemas, seja o republicano de representação ou da massa que decide pode passar por cima de direitos individuais, nos dois você vai ter o problema, porque eles vão necessariamente violar a tua decisão, a tua individualidade. Então, eu não vejo muito como fazer. O que se pode fazer, só para concluir, à medida em que você diminui o poder discricionário do que fazem esses 700 caras, ou 1.000 caras, quem quer que seja, e tira poder deles e dá mais poder para os indivíduos, você está indo na direção certa. E na minha posição como liberal, conhecido como radical, né, eu vou dizer não, a vida, liberdade e propriedade do indivíduo jamais pode ser violada. E aí, nesse sentido, a sua decisão é mediada na sociedade através das suas decisões individuais de gastar um dinheiro, não gastar, ou de se relacionar com pessoas, não se relacionar, sem uma interferência de um cara que pode atrapalhar tudo que você deseja. Christian, eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte. Ainda nesse ponto, o Hélio deu o exemplo ali da rua, da decisão tecnológica, da burocracia para algumas coisas em Brasília, mas me parece que, dentro desse raciocínio, o mínimo poder que seja delegado para a representatividade, se ele for democrático, é muito possível que o populismo leve as maiorias a pedir cada vez mais intervenção. Tu acha que existe uma maneira de, institucionalmente, ter uma democracia que bloqueie esse populismo, que avança cada vez mais, que aumenta o leque de opções para medidas governamentais? Olha, a democracia, ela é o resultado de uma espécie de desenvolvimento, né? Enfim, a ideia de processo social e econômico que vem desde muito tempo. Quem fala em democracia, agora eu estou falando do meu ponto de vista, não estou falando só do ponto de vista técnico, de cada um tem a sua democracia, né? Estado de Direito Democrático. Estado de Direito Democrático significa o seguinte: você tem que ter um Estado, esse Estado vira Estado de Direito, depois ele vira Estado de Direito Democrático, né? E aí é por isso que você tem três grandes ideologias da modernidade. Você tem conservadorismo, liberalismo e socialismo. É claro que as designações dependem também de quem é o inimigo no momento, né? Então o que acontece? O conservadorismo cria o Estado. O valor do conservadorismo é a ordem e a autoridade. Você não tem como ter liberdade e igualdade sem ter Estado, tá? Qualquer tipo de Estado, algum tipo de Estado. Estado de Direito, liberalismo, liberdade, vida, propriedade e liberdade. Não é isso? Eu não concordo com o que você falou antes, mas eu espero... Não, mas eu quero dizer isso. Estou falando sobre processo histórico. Sobre processo histórico. Depois Sim. você tem democracia, né? Você tem democratização desse processo. Isso acontece historicamente a partir do final do século XIX. Você tem generalização do sufrágio. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou tentando descrever, não estou querendo fazer juízo. É eu que quero fazer. Você tem... Tudo bem, mas eu estou tentando não fazer. Você tem uma generalização do sufrágio. Aí você tem o socialismo que está falando que você tem que ter igualdade substantiva. Então, eu estou querendo dizer só que, pelo menos até 1980, ou 70, você tem uma democracia que é o Estado de Direito Democrático, por isso que existem três ideologias grandes, né? É um pouco essa ideia. Agora, a questão é, como é que você defende a democracia, e aí eu estou falando do Estado de Direito, que tenha, enfim, voto sufrágio universal, né, dessas ameaças. Existem mecanismos, né? O parlamentarismo foi um tipo de mecanismo. O outro tipo de mecanismo foi o controle de constitucionalidade, jurisdição constitucional, né, que era sempre uma ideia de que você tem que tentar resguardar o Estado de Direito contra as derivas autoritárias da vontade geral. Que, na verdade, não é vontade geral, é vontade da maioria. Né? E é uma coisa mais ou menos ocasional. Né? E aí você tem, sobretudo, modernamente, a jurisdição constitucional. Você tem tanto o poder moderador do Benjamin Constant, lá atrás também, que, no fundo, é o poder arbitral exercido pelos chefes de Estado em governos parlamentaristas. Tá? Então, você tem uns mecanismos. Agora, o problema é, volta e meia, você pode ter
a partidarização das instâncias responsáveis pela garantia, por assim dizer, do primado do Estado de Direito sobre a democracia. E aí a gente fica no mato sem cachorro. Quando quem deveria ser árbitro, deveria ser imparcial, toma partido. Né? E aí fica uma coisa complicada. A gente tem visto isso em nossos vizinhos, né? Em alguns países vizinhos, e aí a gente não tem o que fazer. Aí você fica pensando no quê? Eu fico só lembrando do Locke lá, então vai fazer um apelo aos céus? Entendeu? Então você tem os mecanismos. O problema é que os mecanismos podem não funcionar. Né? Uma vez eu li um raciocínio, não lembro de quem, cara, acho um negócio perdido assim na internet. E eu fiquei pensando se cabia a validade dele, que é o seguinte: os processos democráticos e os processos de governo, eles quase que existem para fingir uma processualização da pegada do poder. Porque se não tiver isso, a gente chama atenção para todas as oportunidades de pegar o poder. Tu concorda com isso em alguma medida, Marcos? Tu acha que a gente não tem como proporcionar essa estabilidade? Ou tu acredita em alguma forma de proporcionar uma estabilidade social que resguarde algumas coisas, né? Eu vou responder a tua pergunta invocando dois pensadores clássicos, o Aristóteles e o Hobbes. Pô, vai ser Por uma que eu boa estou fazendo resposta. isso? Pelo seguinte, existem duas concepções sobre a condição natural da humanidade e da civilização. A do Aristóteles é que toda condição de possibilidade da vida humana está centrada numa ordem política. A cidade é a condição para a natureza humana. O ser humano é um ser vivo político. Nós somos seres políticos. Essa é a nossa natureza. E o Hobbes diz o contrário. A condição natural da humanidade é a guerra. A ordem é um artifício que se cria depois para pôr uma certa e relativa estabilidade nas relações humanas. E a pergunta que nós temos a fazer é: existe algum ponto de encontro entre o Aristóteles e o Hobbes? Sim. Qual é o ponto de encontro? O ponto de encontro chama-se instituições. Eu ia dizer Montesquieu. Pode ser. Não, vai nessa linha. Qual é a ideia? Perfeito. Quer dizer, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: as instituições, o modo como elas são desenhadas numa sociedade política, será, digamos, a causa formal, será o aspecto instrumental necessário para que a imagem de ordem que uma sociedade queira e almeje poderá ou não ser alcançada. Ou seja, querer uma democracia significa querer uma certa concepção de ordem política e civil. Agora, perseguir essa ordem política e civil depende do modo como as instituições estão arquitetadas. E quando as instituições estão arquitetadas para a promoção daquilo que vai de encontro aos direitos e liberdades fundamentais e também ao Estado de Direito, nós temos a tendência ou a dispersão e, portanto, a um déficit de ordem, ou o contrário, a centralização do poder. Né? Então, o grande sucesso das melhores democracias, sobretudo aquelas que passaram pelo pós-guerra, consistiu precisamente em alterar as suas constituições, alterar os seus sistemas institucionais, pensando um modelo de ordem em que a liberdade e a igualdade se articulam de uma maneira harmônica. Para que eu estou dizendo isso? Tentando ir na direção da resposta da tua pergunta. Né? Que, por melhor que seja uma democracia no plano ideal e filosófico, tá? As condições da democracia real, elas dependem do modo como as instituições estão organizadas. E será melhor uma democracia à medida em que o self-control, o autocontrole dessas instituições, for, digamos, um princípio determinante para a operação e atividade dessas mesmas instituições. Nos Estados Unidos a gente vê claramente isso. Existe uma moralidade institucional. Por que um agente público ele se sente constrangido, tem um self-restraint ali, uma espécie de autorrestrição, é um constrangimento
de praticar um ato de corrupção. É só pela péssima imagem pública que ele vai ter? Sim, mas também tem uma outra coisa que está atrás disso, que é um modelo que foi muito bem pensado pelos Founding Fathers e foi bem dito pelo Tocqueville, quando analisou a democracia na América, que é o fato de que as instituições americanas, elas projetam uma imagem de ordem. E essa projeção da imagem de ordem é precisamente a ideia do Living Constitution. Todo americano médio do interior do país vive a Constituição. Essa ideia de viver a Constituição é viver uma ordem que é, de alguma maneira, projetada pelas instituições. Né? Me parece que essa maneira de responder, ela poderia ser acusada de uma visão conservadora ou oakshottiana, né, sobre a democracia. Mas eu, sinceramente, não vejo outra saída para a análise da democracia sem a constatação de que as instituições do Estado de Direito são condições necessárias para a própria realidade da democracia. Sobre isso não me parece existir dúvida. E aí eu emendo uma outra pergunta que me parece fazer algum sentido na estrutura da realidade que a gente vive, né? Mas mesmo nos Estados Unidos, que a gente está aqui tecendo vários elogios, um monte de elogios à qualidade da instituição, à qualidade dos fundadores, à qualidade, a gente também tem visto várias vezes ser violado esses princípios e o cara tentar botar a mão na Constituição, botar a mão na legislação, interpretar com o ativismo judicial o que está escrito, não dar vazão aos Federalist Papers lá. Então, como é que, assim, está servindo para segurar mesmo ou está travado esse negócio? Ou assim, é só uma questão do momento? Por enquanto segurou e agora a decadência nesse formato é inevitável. O que vocês acham aí fazendo a futurologia? Eu acredito que um papel é um papel. Um papel não segura nada. O que segura é a eterna vigilância, como diziam os próprios patronos. Os patronos fundadores dos Estados Unidos, eu acho que estariam aterrorizados pelo que está acontecendo, sei lá, nas últimas décadas, no século XX e XXI. Não tem nada a ver com o que eles quiseram falar na Constituição. E eles acreditaram que escrever aquele papel lá ia segurar por muito tempo. E, pelo pouco tempo que funcionou como eles desenharam, eles se tornaram o país mais rico do mundo. Então, vamos falar que esses caras são gênios. Né? Mas não são tão gênios a ponto de terem previsto 250 anos. Também. Né? E por que falhou? E aí tem a ver com o que tanto o Marcos quanto o Christian falaram. Essa concepção de que, olha, por que a gente tem uma tendência a se matar, se deixado no estado da natureza? A gente vai se matar. Por enquanto, a gente aqui está bem civilizado. Né? Então, não vejo bem essa tendência, mas é a tendência robesiana, a visão robesiana do que acontece. Por isso você precisa do Leviatã. Por isso você precisa do sujeito que centraliza as decisões de proteção para as pessoas não se matarem. Eu sou o cara que vou impedir vocês de se matarem. Só que esse cara é um ser humano, como eu e você, com os defeitos que nós temos. Nós temos maldade dentro de nós, bondade dentro de nós. Né? E se você tem todo esse poder de ser um cara que a sociedade depositou todas as armas nele, todas as decisões, todo o poder, você esperar que esse cara não vai usar o poder, é muito estranho. E aí, você vai na linha do Montesquieu, então vamos dividir um pouquinho esse troço aí. Não, um cara não precisa de um cara. Vamos dividir em 3, ou 4, ou 5. Ainda assim, esses caras, em conjunto, têm um poder danado. E a teoria dos jogos diria hoje o seguinte, espera aí, tem um cara ali que é a viúva, que é o povo. Então, nós aqui temos um equilíbrio de Nash, de combinar entre nós acertos e mandar a conta para a viúva. Porque, afinal, eles em conjunto detêm o poder. Entre eles são quase anárquicos, vamos dizer assim, entre eles. Mas o que vai levar esse sistema de 4 poderes, 3, 5? Vamos concordar entre nós e mandar a conta para essa turma. É inevitável. O que a gente está discutindo é isso. No fundo, a diferença
entre os conservadores e os liberais, a treta, eu até falei isso lá no início do Brasil Paralelo, já faz muito tempo, Lucas, a grande treta é a relação de parentesco entre a ordem e a liberdade. Afinal, quem é mãe de quem? A liberdade é mãe da ordem, a ordem é mãe da liberdade, são irmãs siamesas, como é que a gente resolve isso? Os conservadores de uma certa doutrina dizem, não, você precisa do monopólio na mão de certos caras, porque senão vai todo mundo se matar. Então precisa. E aí o liberal vai dizer, peraí, é muito possível, e é o que eu acredito, que a ordem é endógena às pessoas vivendo em sociedade. O que eu quero dizer com isso? Se você tem as pessoas na sociedade em bases voluntárias, elas vão ter, obviamente, porque valorizam isso, um arcabouço que traga ordem. Então, polícia, justiça, em bases voluntárias, porque é do seu interesse. Elas vão querer comprar como você compra outras coisas. Mas eu sei que é uma grande treta, que a gente pode fazer um outro programa sobre isso. É aí que está a divergência. Para concluir, eu diria o seguinte, dado que o problema é justamente o poder concentrado, que é daí que deriva os problemas que a gente vê, então por que 4? Por que não 100, 200 ou 210 milhões, que é o que eu defendo? Cada um de nós determinando a sua própria vida e mediando isso através das relações sociais. Nada melhor que isso, na minha opinião. Christian, e aí, o que tu acha? O Hélio está puxando a vertente o Hélio está puxando a vertente da liberdade. Tu acha que isso aí... Não sei, quando ele fala que 210 milhões de pessoas têm que governar, estou achando que ele quer democracia direta. Eu acho que ele virou um subversivo da ordem liberal. Eu quero saber se tu acha que isso dá uma ditadura do caramba ou tu acha que não? Não, eu não sei. Eu quero ser o seguinte, assim, democracia é Estado de Direito democrático. Né? Então você tem que, ao mesmo tempo, equilibrar ordem, liberdade e igualdade. E você tem um valor central, de que depende do equilíbrio dos outros, que é o valor da liberdade, que é o valor do Estado de Direito, que pode oscilar um pouco para cá, pode oscilar para lá, mas se ele oscilar muito para os dois lados, ou você cai no autoritarismo, ou você cai na anarquia, enfim, num regime não liberal. Você precisa de um equilíbrio. Né? E certamente o core do negócio é o liberalismo político, é o liberalismo que defende os direitos fundamentais. Né? Agora, estava se referindo... Pode refazer a pergunta? Claro, quero saber, o Hélio está falando de uma democracia de 210 milhões de pessoas. Bom. Né? Mas eu acho que quando o Hélio está querendo dizer, obviamente não é a brincadeira que eu fiz, ele está querendo dizer outra coisa. O que ele está querendo dizer, na verdade, é um sistema no qual você tem a retirada, na verdade, do Estado, né, de um papel de tutor, de regulador, na verdade, da vida da população. E isso deixaria, na verdade, uma espécie de espaço livre, na verdade, para as pessoas cuidarem das suas vidas de maneira independente dessa regulação. Né? Não foi isso? Eu acho que é isso que você Depois eu complemento o que eu quero dizer, mas vai por aí. Mas eu acho que é isso que ele estava querendo dizer. O único comentário que eu posso fazer é que, do ponto de vista prático, isso é pouco provável numa sociedade que eu acho que for muito desigual. Porque uma sociedade que é muito desigual... Aqueles que se sentem carentes de serviços, ou não sei o quê, eles vão votar pela volta do Estado. Né? Você tem que ter, sei lá, saúde pública, tem que ter serviços de educação pública. Né? Então, eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que parece um paradoxo isso que eu vou falar, mas quanto menos desigual a sociedade, mais é possível realizar esse sonho liberal. De um Estado pequeno, entendeu? Mas quanto mais desigual, mais é difícil fazer. A questão é como é que você igualiza, como é que você minora essas desigualdades, que é o desafio de todo mundo. Quer dizer, eu até digo que da persistência da ideia de liberdade, ela depende um pouco da redução da desigualdade. Né? E havia liberais no final do século XIX que falavam isso. No sentido de que, se você quer estender a liberdade para o maior número, você vai ter que ter alguma intervenção do Estado, nem que seja temporária, para conseguir diminuir essas desigualdades, entendeu? Porque senão a massa vai querer um déspota, senão a massa vai querer um César, senão a massa vai querer um Chaves. Desculpa te interromper, mas tem um ponto ali que você falou que eu queria saber se posso falar essa frase. No seu pensamento, você está colocando que, se nós tivermos uma sociedade anárquica, aqueles mais desfavorecidos pedirão a volta do Estado. Eu acho que é pior.
É claro que eu acho que isso não vai acontecer no regime democrático, porque, na prática, o comportamento do eleitor é uma coisa que tem a racionalidade decorrente dos interesses deles. Então, se você tem muita desigualdade, o interesse da maioria é ter Estado. Para tentar, enfim, do ponto de vista deles, tentar equacionar essas desigualdades. Quer dizer, é assim mais ou menos que funciona o comportamento eleitoral da maioria. Tá? Eu queria saber se, na sua visão, a sociedade anárquica pare o Estado por si. Mas se parar e pensar, a sociedade anárquica como uma sociedade que não tem Estado, é a sociedade que vai criar o Estado. Né? O movimento de criação do Estado aparece todo depois de Guerra Civil, ou de ameaças de Guerra Civil. Né? A França, as guerras de religião do século XVI, a Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, antes teve a Guerra dos 100 Anos. No caso dos Estados Unidos, já era um governo representativo, né? Quando eles ficaram independentes. Mas o pensamento dos federalistas era prevenir o risco da guerra civil entre os estados. Então, eu diria, brincando, pegando uma ponta do que o Hélio disse, é que a liberdade historicamente sai do Estado. Isso significa que ela fica dependente do Estado, ou da ordem. Tá? Mas historicamente, assim, você não consegue ter liberdade se você não tiver Estado antes. Né? Agora, a questão é a seguinte, para você afirmar o primado da sociedade civil e do mercado, você precisa intelectualmente desfazer, do ponto de vista teórico, essa associação, que é o que Locke faz em relação a Hobbes, por exemplo. Tá? Você precisa dizer que a sociedade precede o Estado. Né? Mas, assim, é claro que a sociedade tem que ter precedência sobre o Estado. Mas historicamente não foi assim, porque a liberdade tem que ser regulada, e ela tem que ser regulada por alguém para ela não degenerar em guerra civil ou em, sei lá, em outras coisas. E aí você tem o Estado. A gente pode discutir o tamanho do Estado. Se o Estado é desse tamanho, se o Estado é assim, se o Estado é assado, mas assim você tem que ter uma ordem, né, que precede a liberdade. Pode complementar? Eu queria só fazer um ponto. Obrigado. Eu acho que a gente não deve igualar o conceito de Estado com o conceito de governança. Porque o Estado, no nosso conceito mais formal, implica em monopólio e em fazer valer a sua visão e obrigar que as pessoas paguem por aquele serviço que ele acha importante. A questão, que eu acho que é muito bacana que o Christian falou, da questão da desigualdade como uma instabilidade, mas a questão é se nós, como sociedade, podemos criar uma governança emergente em bases voluntárias. Essa que é a grande questão. Será que a gente vai criar? E o liberal vai dizendo, claro, a gente cria isso todo dia em vários outros aspectos, sei lá, alimentação, saúde, educação, por que não para proteger a nossa vida, liberdade e propriedade? Mas, infelizmente, no mundo de hoje, com o Estado tão prevalente, ou seja, o Estado no sentido monopolista, um cara ou um grupo de pessoas que força, então você não consegue nem testar essa hipótese. Mas eu não igualo os dois conceitos. Claro que você precisa da governança, claro que você precisa dessa hierarquia que vai cuidar para que você mantenha a ordem. A questão precisa ser em bases voluntárias, coercitivas? Eu acredito que não precisa. E eu queria citar um problema, o Christian já mencionou isso, de quando você coloca isso tudo na mão de um certo grupo. Eu já citei porque que a centralização é um problema, o cara tem tendência a usar. Mas quando você fala o seguinte, conceito de justiça, a gente sempre diz para o pessoal de direito, eu não sou nem um rábulo, mas eu digo o seguinte, uma coisa que todos eles dizem é o seguinte, equidistância entre as partes, o árbitro tem que ter equidistância entre as partes. Mas espera aí, quando tem uma causa entre esse Leviatã e um ente privado, individual, quem decide? É uma corte do Leviatã. De uma certa forma, não. Pago por ele, eleita por ele, escolhida por ele, não importa. Mas muito mais próxima, muito mais, sem comparação, do Leviatã. Então, você esperar que um sistema de ordem seja justo, onde, por desenho original, você já faz algo que viola qualquer princípio do direito, que é a equidistância entre as partes, vai dar com os burros na água. Você está contradizendo tudo que você disse antes. E aí, pelo menos, se você permitisse a chance dessa ordem
surgir, essa ordem emergente de instituições, surgir de forma voluntária, você ia ver se teria ou não. Mas a gente vê que entre países, porque não existe um governo mundial, certo? Então, entre países você tem disputas anárquicas entre si. Surgiu uma ordem emergente? Surgiu. Você tem tribunais internacionais voluntários, você tem essa coisa funcionando. Se um cara vira um pária, confisca a propriedade dos aviões, quando a Argentina não pagou a dívida, pousa lá o avião, o navio, confisca. Então, a gente vê que quando se deixa, essa ordem surge, porque a gente, como sociedade, demanda isso. Marcos, queria continuar o assunto com uma questão. A gente está apertando vários parafusos aqui possíveis nessa ideia de democracia, mas eu ainda não consigo deixar de lembrar a ideia geral de democracia, sabe? A gente ainda está aqui no nível qual será o modelo e tal, mas a ideia geral, mais ou menos, é assim, eu participo do governo, meu voto é o exercício da minha liberdade e o mundo sempre foi assim. Mais ou menos é essa a sensação que existe. Não existe eu não vejo, pelo menos não participei, se existem esses grupos, de uma perspectiva histórica. Existe mais ou menos uma questão de, o mundo é democrático, meu voto é o exercício da liberdade, essa é a maior das minhas conquistas na vida pública, qualquer coisa que fira isso está me violando enquanto cidadão, e é isso aí que eu tenho que defender. É um pouco naquilo que o Christian colocou no início ainda, as pessoas saem aprendendo isso. E aí eu te pergunto assim, a democracia é tão, historicamente, ela é tão validada, ela é o governo que pautou a história da humanidade? Eu acho que existem 3 pontos importantes para a gente analisar essa questão e também o debate anterior, né? O primeiro deles é o aspecto histórico, não da democracia e nem tampouco do Estado, mas das diferentes formas de organização do poder político na história. Porque o Estado é uma coisa moderna. O Estado é uma, digamos, é uma invenção, na falta de melhor palavra, do século XVII. Isso é o Estado. E o Estado tem, digamos assim, os seus próprios princípios, que são sempre autorreferenciais. Despersonalização do poder, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade administrativa, princípio da eficiência, burocracia, funções políticas distintas através de poderes, ou um poder que pode desempenhar diferentes funções. Tá? O poder executivo é Estado, governo. Tá? Então, tudo isso é, digamos assim, um conjunto de definições que diz respeito ao Estado como um fenômeno moderno. Uma unidade, uma forma de organização do poder político moderna. As formas anteriores de organização do poder político, elas eram muito diferentes do que é o Estado, sobre vários aspectos. Os reinos medievais eram muito diferentes do Estado. As assembleias medievais eram muito diferentes do Estado. Tá? E alguns sistemas políticos atuais mantêm reminiscências que, sob certos aspectos, são antagônicas à própria ideia de Estado, como é o caso do Reino Unido, por exemplo. A Inglaterra não é um Estado, a Inglaterra é um reino. A Inglaterra e os demais países que pertencem ao Reino Unido. Tá? Isso tudo para dizer que, ainda que exista uma desconfiança em relação à impessoalidade e à imparcialidade dos agentes políticos, uma coisa é inexorável. Nenhuma civilização humana foi capaz de sobreviver sem a ideia de representação. A ideia de representação é o princípio político mais perene na história dos povos. Você olha para o passado, podia ter um regime teocrático, tinha representação. Quer dizer, alguém desempenha essa função de, pelo consenso, por mais precário que possa ser, né, governar uma sociedade sempre na perspectiva de representar algo ou alguém. Tá? Ou você representa Deus, ou você representa o bem comum, ou você representa as pessoas, ou você representa uma parte das pessoas. É sempre a ideia de representação, representar. Representação, você não tem legitimidade. Você não tem legitimidade, porque o conceito de legitimidade depende do conceito de representação. Tá? Então, a sociedade humana é uma coisa extremamente complexa. E por isso mesmo que a função de representação é igualmente uma coisa muito complexa. Tá? Então, esse é um primeiro ponto.
Um segundo ponto dentro disso é que o Estado não nasceu democrático. O Estado se manteve durante pelo menos 180 anos muito distante da ideia de democracia. Os estados que vieram ali no século XVII, sobretudo no caso francês, que é o mais emblemático, mais paradigmático, eles estavam muito distantes da democracia. Mesmo com a Revolução Francesa, a distância para a democracia era enorme na prática. Né? Então, isso nos leva a pensar que existe uma maneira que é ideal de pensar a democracia. Eu vou invocar aqui um filósofo político importante, o Giovanni Sartori, né? A democracia real e a democracia ideal. Uma coisa é a democracia ideal, é a democracia que está na letra da Constituição, o Hélio falava antes, né? É folha de papel, não são lá do Ferdinand Lassalle, né? Do constitucionalista. Está na folha de papel, está aqui escrito. Então essa é a visão ideal. Outra coisa é a realidade empírica da democracia. E para isso mesmo que são necessárias certas instituições. E o modo como nós vamos organizá-las. Porque a representação é algo constitutivo da sociedade humana. E porque as instituições são necessárias para organizar essa representação, tudo vai depender do modo como nós vamos organizar essas instituições. Se nós organizamos bem, a sociedade vai viver bem. Tá? Se mal, muito mal. Porque esse ato entre o ideal e a realidade da democracia, com instituições pensadas de uma maneira projetiva, né, essa distância pode diminuir. A gente pode ter uma maior aproximação. Claro, na realidade nunca vai ser perfeita. Porque como o Hélio falou, e o Christian também, nós temos o mal e o bem em nós. Há uma imperfectibilidade na natureza humana. Nós somos imperfeitos. Então nós precisamos de instituições para corrigir isso em nós. Nós não somos capazes sozinhos de corrigir-nos. Mas as instituições são feitas de seres humanos como nós. Claro, e aí é o terceiro ponto que eu queria chegar, né? Muito breve, que é, nós temos certos ideais quando nós pensamos a ordem política. A imparcialidade, né? A igualdade perante a lei, a ordem, etc. Claro que a imparcialidade, muitas vezes, é um princípio muito distante de nós. Agora, tudo isso vai depender do modo como nós vamos enxergar o Estado e a ordem política. Ora como uma res pública, que era a visão clássica, ou seja, não são os atores, mas são o modo como os atores agem segundo a lei, tá? E nós tentamos mitigar isso com sistemas de controle, com a jurisdição constitucional, com a jurisdição administrativa e etc., para tentar mitigar essa pessoalidade natural com doses homeopáticas de imparcialidade, ou a gente migra para uma outra situação, que é tomar o Estado como uma pessoa, como muitos juristas do século XIX fizeram. O Estado é uma pessoa. Uma pessoa com intenção, uma pessoa que tem vontade, uma pessoa que age, né, em prol de si mesma. Então, essa é uma questão decisiva. Porque se o Estado for visto nessa ótica, certamente o modo como nós vamos enxergar o Estado sempre será um modo cético, né, se for assim. Então, tudo vai depender desse hiato entre o real e o ideal da democracia e do Estado de Direito. Mas uma coisa me parece inegável. Até o presente momento, não há regime que melhor lidou com essa perspectiva de autocontrole do que o Estado de Direito. Né? Na realidade histórica, de todos os regimes historicamente consagrados, o Estado de Direito é aquele que melhor fez isso. Porque ele parte de uma concepção que é cética a respeito de si mesmo. Né? Eu acho que é por aí. Eu tenho uma coisa quase que infantil para perguntar, que é o seguinte... O que é a democracia? que é quase que infantil a pergunta, mas eu fico olhando e falando assim, considerando essa imperfeição humana, né? Eu tenho a impressão que se a gente vai jogar para a maioria, e talvez eu faça parte talvez eu participe da parte ruim da maioria, não estou dizendo aqui que eu estou do lado bom, mas a gente joga por essas decisões de maioria, tu está condenado a crescer, não no sentido econômico, mas no sentido geral da nação, a média.
porque as decisões são sempre a média de tudo, né? Isso, de certa forma, não reforça países bons e reforça países ruins? Assim, entende o que eu quero dizer? Tipo, o Brasil é pouco escolarizado. O Brasil é a nação pior escolarizada do mundo, não acerta nada, não sei o quê. Então, sempre que a média estiver decidindo, a gente vai estar evoluindo na condição da média. É uma pergunta um pouco infantil e generalista, mas eu queria entender qual é a saída para esse... Eu não acho que é pergunta de infantil, não. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, na verdade. Bom, o Brasil não é o país mais mal escolarizado do mundo. Sim, sim. Tem países, muitos países muito piores. Foi simbolismo, foi simbolismo. Né? Mas eu acho que a lógica do regime do Estado de Direito Democrático pressupõe o seguinte. Ela pressupõe, na verdade, como os seres humanos não são perfeitos, que torna legítimo, né? A gente pode, de novo, vamos cair no Madison, que cada qual vai procurar votar conforme o seu autointeresse. Não é? Agora, se você tem instituições, o raciocínio é esse, mais ou menos bem distribuídas, e cada qual vota de acordo com o seu autointeresse, havendo limitação a respeito da vontade da maioria, limitação sempre que essa vontade da maioria queira aquilo que extrapole a liberdade e o Estado de Direito, você vai ter uma espécie de equilíbrio sistêmico, entendeu? Você vai ter um tipo de governo que vai atender naquele momento aquilo que é a maioria no momento. Porque é bom lembrar o seguinte também, maioria não é estável. É maioria a respeito de quê? É maioria a respeito de costume? É maioria a respeito de economia? É maioria a respeito de que é? Entendeu? As maiorias são mutáveis conforme o assunto, conforme aquilo que esteja na pauta. Maioria carismática. Mas eu não diria que a maioria é sempre carismática. Entende? Isso depende do contexto. Então você precisa ter uma espécie de um conjunto de instituições bem montado que seja capaz de possibilitar que as maiorias ocasionais se manifestem e eventualmente governem, sempre dentro de determinados limites que não sejam nem a extrema-esquerda, nem a extrema-direita. Os extremos que supostamente quebrariam o núcleo liberal do Estado de Direito. Né? Aí eu queria só fazer uma observação a respeito do que o Hélio falou. Assim, você tem uma tradição, digamos assim, anglo-saxã, que é muito diferente da tradição continental europeia, a qual a gente pertence em boa medida. Né? Que é engraçado, porque, por exemplo, no mundo anglo-saxão você quase nunca fala state. Você não fala state, você fala government. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E mais divertido ainda, aquilo que a gente chama de governo, eles chamam de administration. Entendeu? Isso explica o que o Hélio estava querendo dizer. Então, quando eu estou falando de Estado, na verdade, eu não estou falando no sentido, digamos, napoleônico francês, entendeu? Administrativista, centralizador, etc. E tal. Eu estou falando de Estado de maneira, como um nome genérico, na verdade, para designar o órgão que está ali, que é isso que você está querendo chamar de governo. Governança. Governança. Mas monopolista e capaz de tirar à força o dinheiro para pagar o serviço ou não? Essa é a diferença. Bom, o Estado presta serviços. Os serviços têm que ser financiados de alguma maneira. Então, você tem que ter uma base tributária. Como você faz isso, a gente pode Quando conversar. você vai no restaurante, você não precisa de base tributária para ir ao restaurante. Você escolhe e gasta do seu próprio bolso. Sim, mas você paga imposto sobre serviços ali e aquilo vai para o Estado. Quer dizer, para o governo. Sei lá o que você... Vai para alguma coisa que é pública para tentar financiar certos serviços que são prestados por esse ente público. Não sei se A pergunta é, esses serviços que você considera públicos, poderiam se dar em bases voluntárias ou não? Esse é o ponto. Essa que é a questão. Eu acho muito improvável. Porque senão você não precisaria de governo ou de Estado. Governo você pode ter. Essa é a discussão. Em bases voluntárias, eu não sei que... Se os homens são imperfeitos, como é que eles contribuiriam voluntariamente para esse órgão do Estado? Cada um vai querer ficar com o seu dinheiro no bolso. Ninguém vai querer contribuir. Quem é que gosta de pagar imposto? Porque eles valorizam a sua vida, a liberdade de propriedade e precisam de uma ordem para a sociedade vigorar. Sim, mas a gente cai naquela história da sociedade ideal. A sociedade real não é assim. As pessoas não gostam de ter que tirar dinheiro do bolso, não gostam de pagar imposto de renda. Eu não gosto de pagar imposto de renda. Ninguém gosta de pagar o salário dos seus funcionários naquele nível. Gostaria de pagar metade, 1/10, mas pagam. Por quê? Porque são obrigados. São obrigados porque o mercado indica, porque existe uma demanda por aquele serviço daquele sujeito. E o Estado, quer dizer, os cidadãos vão querer um serviço de ordem, de justiça, de proteção. Então eles vão pagar por isso. Alguns não vão. E aí ele vai ter um tratamento um pouquinho diferente. Quando você vai no shopping, você não está pagando pela segurança do shopping.
Mas você está ganhando uma segurança ali. Ninguém está te cobrando. Mas aqui está aqui, uma opção de segurança, já vou te cobrar aqui. Não, mas você está tendo porque é do interesse daqueles que estão realmente pagando que você possa ir lá e ter segurança da sua vida, liberdade de propriedade. Então, existem formas de você ter a governança sem que haja necessidade de coerção. Esse é o ponto do liberal, principalmente. Dá para responder? Claro. Eu acho muito pouco provável que um dia exista a possibilidade de uma organização social plenamente voluntária. Eu acho que aí, de novo, a gente cai naquele paradoxo. Nós precisaríamos de uma sociedade completamente igual, de alguma maneira, ou pelo menos com pouquíssima desigualdade social que permitisse a ideia de um Estado mínimo. Se é que vocês me entendem. Porque se os seres humanos são necessariamente imperfeitos e procuram satisfazer o seu autointeresse, você necessariamente, se você se sente despossuído, se você tem... Enfim, se vê alguém que tem mais acesso a posses do que você, o sujeito vai votar para ter um mecanismo compensatório qualquer. Isso, você entende o que eu quero dizer? Entendo 100% isso, e entendeu? concordo que tem... Aliás, tem um experimento muito famoso com macacos capuchinhos, não sei se você conhece, que é sensacional, que corrobora exatamente o que você está dizendo. O povo com macaco? Mas você vê como mesmo os primatas têm isso dentro da sua concepção genética, que botam 2 macacos. Então, tem um treinador que faz uma tarefa simples, que é você coloca lá uma pedra, o macaco tem que devolver a pedra e aí ele ganha um prêmio. E aí o prêmio é o seguinte, o macaco capuchinho comeria pepino o dia inteiro. É aquele negócio sem gosto, etc., mas ele comeria o dia inteiro. Mas ele gosta mais de uva. E aí... O que acontece? O primeiro macaco faz a tarefa, devolve a pedra não sei por onde e recebe uma uva. Aí o segundo macaco que está vendo o primeiro faz a mesma tarefa. Estou aqui a pedra, você vai, devolve a pedra ali. Pepino. Aí o macaco já faz assim. Como assim, porra? Eu fiz E aí vai de novo. Estímulos. E vai de novo. O primeiro macaco faz a tarefa, recebe uva. Na segunda vez que o outro macaco viu que ele fez a mesma coisa, e recebe pepino, ele joga na cara do cientista, começa a balançar a rede. Então, a gente tem realmente, como o Christian diz, um sentimento, assim, talvez desregulado, e eu acho que sim é desregulado, do que é o mérito justificado. E aí é que é o problema, o mérito justificado. Mas, sem dúvida, quando há uma percepção de que não há esse mérito justificado nessa concepção primata que é um pouco desregulada, não sei se é pelo voto, porque na minha sociedade não teria voto, né? Seria, você tem que proteger a vida, a liberdade de propriedade, você está mediando na sociedade através das suas vontades. Mas iria haver uma força para tentar corrigir as percepções na cabeça das pessoas desreguladas. Por isso sempre passa pelas ideias no final. Por isso que as pessoas precisam se educar, como você falou. Elas precisam entender o que é o justo num sentido que a gente percebe como justo, como meritocrático, etc. Senão vai dar problema. Agora eu queria fazer um comentáriozinho sobre a questão do Estado de Direito que o Marcos estava falando, né? Porque o Estado de Direito, e sem dúvida a gente é imperfeito, mas o sujeito lá de novo, nas instituições tem lá os caras que nem eu e você, que estamos propensos a fazer o mal em determinadas circunstâncias, e principalmente se você tem o poder. Então você volta ao problema original na minha concepção, né? Então, e aí você fala, o Estado de Direito deveria ser todo mundo igual perante a lei. Mas aí o Estado é um pouquinho mais igual que os outros, como George Orwell diria, porque se você tira a propriedade de alguém sem o consentimento da pessoa, Marcos, você vai para a cadeia, porque afinal você roubou a pessoa, isso aí está proibido. Mas se é o Estado, está tudo certo. Então, se você escraviza uma pessoa por 1 ano e manda ela fazer os serviços que você manda fazer e tal, você vai preso, porque cárcere privado, sei lá o que vai entrar, escravidão. Mas se é o governo no alistamento militar, está tudo certo, está tudo bonito. É igualdade, olha aí que igualdade maravilhosa. E se você, na sua impressora em casa, que hoje é muito boa, Christian,
você faz lá uma foto da garopa, bem feita, com aqueles R$100, aquela coisa maravilhosa, e tenta passar aqui para comprar uísque na esquina, que você fez um pouquinho antes, você é um falsário e prisão, provavelmente prisão. Mas o governo lá na Casa da Moeda está fazendo isso o dia inteiro, porque a impressora dele é igualzinha a que você pode ter em casa. Não tem a menor diferença. Cadê a igualdade perante a lei? Para eles vale uma outra regra. Como John Locke falou, tem duas classes, de senhores e de subordinados. São duas classes. Tem lá os outros caras que têm uns direitos um pouco diferentes. E aí o liberal vai falar, não, mas peraí, que de Estado de Direito, afinal, nós estamos falando, onde eles têm as cortes que decidem, eles podem fazer todas essas coisas e a gente não pode. Mas eu concordo, já que a gente não está vendo essa sociedade que experimenta para ver essas governanças, a gente tem no nível mundial, eu mostro isso sempre para as pessoas, que no nível mundial todos os dias tem disputas entre países, ou entre cidadãos de países diferentes, ou entre empresas de países diferentes, e resolve. Tem lá, tem eficácia jurídica nessas disputas. Resolve, tudo resolve. Né? Muito raramente tem um problema que vai levar um tempo, aí você tem que confiscar o bem quando chega não sei aonde. Então você consegue ter essas estruturas emergentes sem o problema da centralização arbitrária de poder que vai gerar a confusão que a gente tem. Porque esse é o meu problema fundamental. Agora, fica sempre a dúvida que o Christian coloca. Se você bota essa estrutura e as pessoas na sociedade, ainda que não tenham voto, não importa o voto, não é bem o voto, porque a sociedade tem as vontades, as maiorias que estão lá se mediando nas suas decisões, do que elas fazem. Elas podem ir para a rua, podem protestar, não importa se tem voto ou não. A gente viu aqui que mesmo a gente sem voto nenhum, ou pelo menos eu nem voto direito, eu não acredito naquele botãozinho lá. Vamos para a rua, vamos vender livros, vamos discutir isso aqui que a gente está fazendo agora, e a gente consegue resultados. Então, mesmo que não tiver voto, essas outras pessoas que estão com uma percepção de desigualdade podem querer fazer essa distribuição. E não importa o sistema lá, a taxonomia que a gente aprende, oligarquia, democracia, monarquia, não sei o que lá, não importa esse troço todo, porque o cara vai lá, ele tem lá a vontade e ele vai na sociedade tentar fazer. Então, eu acho que só as ideias, isso que a gente está fazendo aqui agora, a discussão do que é justo ou não, né? Esses conceitos, vida, liberdade, propriedade, que nós três concordamos, a questão é qual a tecnologia que a gente acha melhor. Se é democracia, é representatividade, é 210 milhões com uma estrutura de governança emergente, não sei qual a tecnologia é melhor, mas o que a gente tem em comum é que vida, liberdade, propriedade é o que a gente quer defender, porque se não for isso, vai ser a oclocracia, o regime da turba, que vai destruir as bases da sociedade. Marcos, para a gente partir para o encerramento aqui, queria, deixo aberto para qualquer percepção que você tenha, mas queria levantar a última bola, que é a seguinte, né? A gente está falando aqui de regime político, de alguma medida, e isso gera um susto, ou parece gerar para os menos experientes, como eu, que é o seguinte: sempre que tu vai mexer na estrutura, tem chance de piorar. Né? Então, eu não estou muito satisfeito com esse modelo aqui, com essa Constituição, com esse negócio, vamos mexer, né? Posso piorar muito. E, ao mesmo tempo, é uma brincadeira de incerteza, né? De correr risco, porque, ao mesmo tempo, usar esse argumento para preservar tudo não parece fazer sentido. Então, qual é o alerta aí que pode ficar a respeito desse pensamento? Eu acho que sempre o alerta, ele é melhor, né, na medida em que a história nos ajuda a perceber fenomenologicamente como as coisas se sucederam em certas circunstâncias. Se a gente olha para um período muito recente, né, segunda metade do século XX, o que nós vamos perceber? Vamos perceber que a ocupação dos países que passaram pelo pós-guerra e que viveram todos os problemas dos regimes totalitários não foi outro senão se certificar de que a representação política é um princípio do qual nós não podemos prescindir,
tá? E que para a manutenção do próprio autointeresse dos seres humanos é necessário uma estrutura que faça com que o autointeresse seja preservado. Tá? Então, para que o autointeresse continue subsistindo como uma medida existencial para os seres humanos, é necessário um conjunto de instituições que não só perceba, mas que veicule e permita isso. Tá? Aqui eu vou invocar o Locke a esse favor, né? O estado de natureza, a sociedade de proprietários, ela chega um momento que ela não dá conta sozinha. Né? É impossível. Então você tem que pensar as instituições. E as instituições serão tão melhores quanto forem os mecanismos de autocontrole e de controle recíproco entre elas. Você pega, por exemplo, as instituições, os tribunais jurisdicionais em países como a Espanha ou a França, tá? Ou Portugal, etc. Qual foi o segredo desses tribunais? Foi aumentar o número de tribunais para justamente impedir a concentração de poder e maximizar o autocontrole. Então, uma corte faz a justiça constitucional, a outra corte faz a jurisdição administrativa, a outra corte faz a justiça ordinária. Né? Você pode dizer, não, mas tu está aumentando o Estado. Sim, mas ao mesmo tempo tu está aumentando os mecanismos de controle. Então, sempre há duas maneiras de ver o problema. Me parece que ver pela ótica do aumento do Estado ou da diminuição do Estado é uma ótica importante, mas não é mais um olhar decisivo sobre a sociedade contemporânea complexa dentro da qual nós vivemos. São necessárias outras maneiras de ver o mesmo problema. Maneiras que enfrentem o problema complexo desde um ponto de vista real, empírico. Tá? A mesma coisa nas estruturas administrativas. Você pode dizer, não, mas a administração está aumentando, a burocracia está aumentando. Sim, mas os mecanismos de autocontrole também estão aumentando. Então, o que nós queremos? Nós queremos o aumento do Estado e o aumento do controle, ou a diminuição do Estado e a diminuição do controle? Tá? Essas coisas não são, digamos assim, diretamente proporcionais. Mas no tempo que nós vivemos, elas se tornam cada vez mais preementes. Tá? Tudo isso para dizer, então, que me parece que uma sociedade humana ela não pode ser vista apenas pela ótica do autointeresse. Existem bens humanos que os seres humanos perseguem de uma maneira evidente ou autoevidente que transcendem o horizonte do mero autointeresse. Nem todos nós agimos apenas pela perspectiva do autointeresse. Na maior parte das vezes nós não agimos assim. É só olhar para a nossa própria vida. As nossas relações familiares não são relações baseadas só em autointeresse. Na maior parte das vezes os nossos sacrifícios pessoais não estão sedimentados em autointeresse. Então, me parece que o autointeresse ele tem o seu grau de importância, ele tem o seu grau de relevância, ele é, digamos, importante para uma parte considerável da nossa vida, sobretudo a vida econômica, mas ele não é o princípio decisivo para toda a nossa compreensão de mundo e para a definição do que nós somos. Nós somos mais do que isso. Né? E creio que, portanto, o modo como as instituições estão organizadas permitirá um ambiente social de maior ou menor florescimento humano. Né? Eu vejo muito pela chave aqui de Tomás de Aquino, né? Fazendo assim uma espécie de poieses. O florescimento humano depende do modo como as instituições estão organizadas, porque são elas que, de alguma maneira, vão não promover, mas permitir com que os seres humanos possam realizar os certos bens humanos que são básicos a eles. Bens humanos que estão no âmbito do autointeresse, mas também estão no âmbito do autossacrifício, muitas vezes. Tá? Eu iria por aí. Christian, só para repetir a pergunta, então, considerações finais e essa questão de a gente estar debatendo aqui a melhor forma, o melhor modelo e, ao mesmo tempo, isso possivelmente gerar um risco sempre que a gente quer mudar coisas, né? Seja uma Constituição, seja um governante, seja o que for. Como é que você percebe isso? Isso é um dilema antigo. Isso é um dilema muito antigo. A gente encontra tanto isso. Sempre que você quer mudar a Constituição, você tem gente que quer mudar a Constituição e tem gente que não quer mudar a Constituição, dizendo que o momento é ruim. Que fica com um certo receio de, meu Deus do céu, essa Constituição foi feita no período tal, havia grandes homens, hoje os homens são todos pequenos, a democracia
Enfim, o problema, hoje em dia o nível está caindo, daí você tem um medo de mudar. É uma coisa engraçada, porque antes dessa conversa aqui, a gente estava falando sobre regime parlamentar, e é uma coisa curiosa, porque assim, não, a gente tem que ter cuidado para mudar agora e tal. Mas assim, essa preocupação sempre existiu. Quando você olha historicamente, isso existe desde, sei lá, sinceramente, desde a primeira vez que se tentou fazer uma reforma constitucional, em 1832. Sempre você tem a volta desse argumento, né? Na prática, isso não tem resolução. Na prática, isso não tem resolução, né? Eu acho que eu sou talvez o mais cético aqui dos membros da mesa, entendeu? Agora, eu acho que em épocas em que agora, porque mudar o quê, né? A gente está falando de mudar as estruturas, né? As estruturas políticas, né? Eu acho, na verdade, que a gente tem que ter um compromisso com o Estado de Direito, sempre, sempre. E por isso, a ideia da mudança ou não tem que ser pesada a respeito disso. A mudança vai favorecer a permanência, a consolidação e a robustez do Estado de Direito, ou ela vai precarizar esse Estado de Direito que acaba sendo o fiel da balança, né? Nesse tripé que tem ordem, liberdade e igualdade, tem que ficar, o peso tem que ir nesse governo misto pesar mais para o meio, entendeu? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Quando a gente olha do ponto de vista histórico, a gente consegue falar alguma coisa, né? A gente estava falando, volto a falar agora de parlamentarismo, assim, mas sempre fomos presidencialistas, assim, mais ou menos, porque quando você olha como é que o regime funciona empiricamente, não dá para chapar presidencialismo ou parlamentarismo. Eu não estou falando especificamente desse assunto, estou falando que quando você vai para a história, você olha, por exemplo, o regime imperial, é uma espécie de presidencialismo do imperador, semipresidencialismo do imperador, né? Quando a gente vê os governos da Nova República, talvez a gente possa ir até para a Terceira República, ver o governo Juscelino Kubitschek, não sei o quê, você tem também a ideia de que você tem que governar com maioria, você tem que fazer coalizão, você tem que fazer... e você, em geral, incumbe alguém de tentar organizar esse negócio. O presidente incumbe, porque ele não pode fazer tudo na prática, né? E aí você, sei lá, cria um chefe da Casa Civil. Então, na prática, eu acho que é possível fazer o seguinte: nem tanto a mar, nem tanto a terra, é possível aperfeiçoar aquilo que a gente já tem, né? Com mudanças incrementais, tá? Digamos, dentro de certos ambientes controlados, entendeu? Num sentido que já tem se manifestado benfazejo, alguma coisa seja boa, entendeu? Eu acho que isso é possível fazer. Mas a gente está falando de instituições políticas, né? Eu não estou falando aqui de questões econômicas, esse tipo de coisa, né? Então eu acho assim que é necessário não fechar a porta, mas também é preciso não deixar a porta escancarada, né? Hélio, o medo de mudar as instituições que hoje temos, abrir mão delas ou criar novas, como é que tu enxerga isso para o debate não ficar só no mundo das ideias, caminhar na prática também? Nesse sentido, eu sou o mais conservador dos conservadores. Eu acho que essa solução de cima para baixo, eu tive a visão, eu acho melhor, vamos trocar as instituições, eu não acho que seja por aí. O que a gente tem hoje surgiu por um motivo. Homens geniais do passado, se mediando, se negociando na sociedade, chegaram nesse troço, que é um Frankenstein, mas que tem motivo de ser. Você querer simplesmente se livrar desse troço para construtivistamente colocar a sua solução, você chegou na conclusão e tem esse poder por acaso, você chegou com esse poder, eu acho uma besteira. Eu não acho que existe essa panaceia, vou mudar aqui o sistema e aí esses homens imperfeitos vão virar perfeitos ou vão virar menos imperfeitos. Não, os homens estão ali, os homens, mulheres, indivíduos transexuais, o que quer que seja, todos os gêneros, estão aí, existem. E eles vão continuar achando o que acham, independente da tecnologia que você usa para mediar esse troço, né? O Marcos falou da questão do como a gente deve olhar o Estado. Eu não acredito que simplesmente porque você criou qualquer que seja a instituição, eu falo, Marcos, no sentido mais amplo, quer dizer, dinheiro é uma instituição, justiça é uma instituição, segurança é uma instituição, não só o Supremo é uma instituição, etc. Eu não acredito que essas instituições, porque a gente chamou de instituições ou acha que elas têm que funcionar de acordo com uma missão que nós achamos, que elas vão simplesmente funcionar daquele jeito. Somos seres humanos. Imagina os alienígenas,
Krugman, que gosta muito dessas coisas de alienígenas. Mas imagina se os alienígenas chegassem aqui e falassem assim, como é que vocês fazem a sociedade de vocês? Não. A gente resolveu o seguinte, muito simples. Nós vamos dar, já que todo mundo é imperfeito, nós vamos dar as armas todas para um grupo de 1000 pessoas que estão aqui e eles cuidam da sociedade. Mas peraí, vocês estão botando caras que nem eu, os marcianos aqui, especiais, para fazer esse grupo de... Não, a gente bota seres humanos, porque a Terra são os terráqueos. Os terráqueos estão lá fazendo. E por que você acha que eles não vão usar essa força contra vocês? Peraí, tela azul. É verdade, não me dei conta disso. Então, é esse o sistema que a gente segue falando. Ou seja, nesse sentido eu não sou mais conservador. Eu acho que o erro não é a instituição existir, a instituição está ótima. A questão é, por que você está dando poder monopolista? Por que você está dizendo que esse cara pode tirar a bel prazer, entre eles decidindo os recursos de nós, da sociedade, porque decidimos que isso é bom? Isso é que eu disputo. É aí que está a coisa. E só para completar, na questão da representação, eu também acho. O tal power of attorney, direito da procuração, é um direito fundamental desde as primeiras regulamentações constitucionais lá de trás. Claro que é. Mas um power of attorney, a procuração, você pode retirar o tempo que você quiser. E você delega para um assunto específico. Né? Então, é claro que é um direito fundamental, mas o problema é que na nossa democracia, a gente está obrigado a falar, não, uma opção de gente escolhe um cara para decidir sobre todos os aspectos da vida que não correspondem aos que você acredita. Você jamais daria uma procuração por um cara, por um político, um congressista, que você foi obrigado a apertar o botão e escolher, porque essa é a regra, para todos esses assuntos, da forma como é feito na democracia hoje. Por isso que eu costumo dizer que se a democracia atual, dessa do voto, da maioria, do botão verde, confirma a cada 4 anos, mudasse algo, seria proibido, porque existe justamente porque não muda. O que muda é isso aqui, de novo, são as ideias, é a nossa participação, é a nossa responsabilidade. Como o Marcos falou, nós não somos só autointeresse, a gente tem uma visão comunitária, de interesse comunitário. E é através dessa responsabilidade comunitária que a gente muda a sociedade. Isso não quer dizer que a gente precisa delegar todo o poder para um cara de terno, com bonitinho, que tem um botão, Congresso Nacional, nada disso. Não é por aí. Isso transforma-se em ações. Eles querem dizer que esse troço que está no meio, dessa forma como está, é que está transmitindo a nossa vontade, que transmite nada. Não existe mecanismo de transmissão pior do que o confirma para o que você gostaria que acontecesse. Não existe pior tecnologia, na minha opinião. Por isso que a democracia está afadada, nesse sentido do voto da maioria, ao fracasso. Se você tem instituição, melhora. Se você divide entre mais órgãos, melhora. Mas por que não mais ainda? É isso que eu digo. Quanto mais você fizer isso, melhor vai ficar. Pessoal, queria agradecer a conversa de cavalheiros aqui, porque se tem uma coisa que eu concordo com todos vocês, é que é discutindo e pensando junto que a gente consegue sofisticar a opinião e, quem sabe, fazer a média, incluindo nós, ficar muito melhor. Tá bom? Posso fazer uma citação? Por favor. Acima da política está a boa sociedade. Joaquim Nabuco. Perfeito. Concordamos. É isso. Então, muito obrigado, boa noite, obrigado por ter acompanhado até aqui e obrigado vocês também por estarem conosco sempre.